Olá! O projeto que regulamenta a terceirização no Brasil está causando polêmica no Congresso Nacional. A matéria já foi votada na Câmara dos Deputados e já está aqui no Senado. E o plenário do Senado realizou hoje, nesse dia em que gravamos essa entrevista, uma sessão temática para debater o assunto. Estiveram aqui o ministro do Trabalho, acadêmicos, estiveram também sindicalistas e representantes dos setores patronais. Não é? Fiesp, Confederação Nacional do Comércio, entre outros. A questão está em debate aqui no Senado Federal e há argumentos estruturados tanto a favor quanto contra a matéria. Nós vamos ouvir agora o senador Dário Berger sobre esse assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor, como é que o senhor está vendo, acompanhando a evolução da tramitação desse projeto? O que o senhor está achando dessa proposta específica de regulamentação do trabalho terceirizado? Bem, eu penso que uma lei ela é boa quando ela busca um equilíbrio. Na verdade, a terceirização trava um certo conflito entre o trabalho e o empreendedor, a pessoa que dá efetivamente o trabalho. Num primeiro momento, pude perceber, e acho que a sociedade toda percebeu, que era necessário, vamos dizer assim, e até recebeu a notícia da aprovação da Câmara dos Deputados com um certo entusiasmo, com uma forma de criar um novo desenho de trabalho entre os trabalhadores e as empresas terceirizadas. A verdade, na minha opinião, é que a legislação atual é muito antiga, é de 1940, que regula essa questão onde os terceirizados estão inseridos. Né? A terceirização é uma forma mais moderna, mais específica de tratar esse assunto. Agora, há que se reconhecer os direitos adquiridos dos trabalhadores ao longo dessas décadas todas. Certo. E eu, como senador, como todo senador, e de primeiro mandato, vim para cá com os sonhos, ideais, e vim para cá discutir aquilo que nós podemos avançar. Não subtrair aquilo que nós já conquistamos com muito sacrifício. Certo. E os trabalhadores brasileiros, eles, de uma certa forma, eles são o pulmão da economia do Brasil. Porque as obras são importantes, mas as pessoas são mais importantes. Se não existissem as pessoas, as obras também não existiriam. E se não existiriam as pessoas, de nada adiantaria também ter as obras, porque é uma questão que precisa ser debatida. Bem, eu percebo que, de uns dias para cá, como o debate se ampliou, e eu acho que o Senado é exatamente o local adequado para se discutir esse assunto, é uma Câmara revisora, ela tem essa prerrogativa, e nós deveremos discutir isso da melhor maneira possível, de tal maneira, da minha parte, preservando os direitos dos trabalhadores, mas também, se for possível, modernizando regras, sistemas, procedimentos, que possam estabelecer uma segurança jurídica mais adequada para quem emprega e também uma segurança de não perder os direitos adquiridos de quem efetivamente trabalha. A gente viu hoje, durante o debate, quem é favorável à terceirização, que algumas críticas que estão sendo feitas, elas têm que ser reconsideradas. Por exemplo, tratando de estatísticas, mais acidentes envolvem os terceirizados, a remuneração é mais baixa. Explicou-se o seguinte, que quando essa soma, essa média aritmética que se faz, não leva em consideração o tipo de trabalhador. Porque geralmente o terceirizado engloba trabalhadores que têm uma escolaridade menor. Então, se você pega o contratado e o terceirizado e soma tudo, você gera distorções. O senhor acha que essa é uma boa advertência com relação ao problema? Eu acho. Eu acho que é uma boa advertência e acho que a tendência do mundo inteiro é regulamentar a terceirização. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país praticamente terceirizado. Né? E eu acho que a terceirização, ela está sendo mal entendida, inclusive.
Certo. Está sendo mal entendida porque dá a impressão que empresas consagradas no cenário nacional, que empregam muitas pessoas, tipo uma indústria que tem uma linha de produção, que ela poderia, a partir da aprovação da lei da terceirização, terceirizar uma linha de produção. O que não é verdadeiro. Porque quem trabalha numa linha de produção é mão de obra qualificada, ele está treinado para aquilo. E uma empresa terceirizada que fosse oferecer esse serviço, teria que passar pelo menos 2, 3 meses, 6 meses dentro da empresa para profissionalizar, treinar essas pessoas para depois terceirizar esse serviço. Então, há alguns mal-entendidos com relação a isso, que são argumentos dos segmentos dos trabalhadores que dizem, então, que a partir da aprovação da lei da terceirização, tudo pode ser terceirizado. Eu não acredito nessa hipótese. O que tem que ser terceirizado é aquilo que, na verdade, já é terceirizado. Uhum. Porque a construção civil hoje, por exemplo, o serviço hidráulico de um prédio, ele já é terceirizado, se contrata uma empresa e vai lá e faz o serviço hidráulico. Serviço elétrico, igualmente. E outros serviços também. Ela domina a expertise de todo o processo da construção. Exatamente. Se você for hoje construir a sua casa, eu tenho certeza absoluta que na hora de você contratar o serviço hidráulico, você vai contratar uma empresa especializada no serviço hidráulico, que tenha um nome consagrado no cenário, seja nacional ou local, para que ele preste o melhor serviço possível, para que a senhora não se incomode depois com esse tipo de serviço. A mesma coisa no elétrico e assim sucessivamente outros serviços. A questão hoje já consagrada das atividades de limpeza, de vigilância, essas questões que carecem de uma legislação específica. Uhum. Por exemplo, vigilante, que normalmente trabalha 12 por 36, a jornada de trabalho, ela não está regulamentada. Ela foi regulamentada agora numa emenda que se fez no projeto dos empregados domésticos e que se consolidou, vamos dizer assim. Pegou uma carona ali. Pegou uma carona e se consolidou a jornada de trabalho de 12 por 36. Por que eu digo isso? Porque alguns tribunais do trabalho não reconhecem a jornada de 12 por 36 porque não está estabelecida em lei. Né? É a tal da segurança jurídica. Então, aí não tem segurança jurídica e cria um impasse, as pessoas começam... por isso que eu falei que lei boa é aquela que tem equilíbrio, que tem segurança jurídica, que possa garantir os direitos e que os empresários possam estar conscientes do que estão fazendo, sabendo que no futuro não vão pagar um preço por aquelas atitudes que cometeram com relação a empregar ou não empregar mais um ou mais outra pessoa. Agora, hoje, durante a sessão temática, no plenário, por exemplo, o senador Marcelo Crivella falou que vai... O que acontece? O projeto vem da Câmara, então ele é de autoria da Câmara. Chega no Senado, ele é passível de mudanças. Mas essas mudanças vão passar novamente pelo crivo da casa autora do projeto, que no caso é a Câmara. Para evitar que todo o trabalho do Senado se perca, há quem proponha, como fez o senador, que esse projeto seja trocado por um substitutivo da casa, mais aprimorado, mais de acordo com a expectativa da sociedade, de empregadores e empregados, e com isso a gente resolve o problema da terceirização. O senhor acha que vai ser por aí? É isso? O senhor, frequentando o plenário, sendo senador, o senhor sente que essa é uma possibilidade? Olha, eu sinceramente, eu acho que essa questão é uma questão muito peculiar e está muito no princípio ainda a sua discussão. Eu acho que a maioria dos senadores ainda não formaram uma consciência definitiva de como encaminhar essa questão. Pelo que eu percebi, assim, né? Entendi. Todo mundo tem uma ideia, mas não se debruçou especificamente quanto a essa questão. Eu acho até que o presidente Renan Calheiros podia tomar uma iniciativa de criar uma comissão especial ou algo semelhante para fazer um estudo a respeito do projeto existente e uma proposta alternativa que viesse a atender os interesses tanto de trabalhadores quanto de empregadores. Mas eu queria acrescentar o seguinte: há que se reconhecer que esses projetos eles vêm à pauta e à discussão
Porque o atual sistema brasileiro, o sistema administrativo brasileiro, tanto público quanto privado, me parece que eu não estou exagerando, não atende mais os interesses da população. E quando isso acontece, é que surgem essas ideias iluminadas de se criar um novo modelo, um novo regramento que possa proporcionar mais eficiência ao serviço, seja ele público ou privado. É notório, e as manifestações populares dos últimos anos me dão conta, e acho que dão conta para todos nós, de que a população brasileira está extremamente insatisfeita com a qualidade dos serviços públicos que são oferecidos. País está em xeque, né? Principalmente nos hospitais, nos centros de saúde, com relação à educação, com relação à segurança pública, à mobilidade. E olha que nós estamos caminhando para pagar imposto, tipo assim, 40% do PIB. Então, nós vamos trabalhar daqui um pouco, 6 meses, de 12 meses, para pagar imposto. Então, a carga tributária é muito alta e os serviços são de péssima qualidade. Não há dúvida que o sistema administrativo de gestão, da forma como está, ele faliu. Ele não atende mais às necessidades. O povo está indignado. Nós precisamos acordar para estudar que tipo de modelo nós precisamos implantar. O problema é que nós mesmos não sabemos. E o problema é que qualquer alteração nesse modelo que aí está, que não atende mais, ele vai ferir princípios, ele vai ferir direitos, ele vai exigir eficiência, coisa que não existe mais no setor público e não existe mais também no setor privado. É sério isso? A questão de fundo de tudo isso que nós estamos discutindo é a eficiência no serviço público. Se o serviço público atendesse hoje às necessidades básicas, não é muito não, o direito de as pessoas se locomover com segurança, de ter uma boa escola de qualidade para colocar os seus filhos, de quando o meu filho às 10 horas da noite ou às 2 horas da manhã estiver fervendo de febre, ter um lugar para levar e ele ser atendido em tempo real. O que acontece hoje, como nós estamos presenciando e vendo, o que me causa revolta e indignação é de que crianças de colo com suposto princípio de dengue ficam um dia inteiro esperando para ser atendido e a gente vê o rostinho das crianças desoladas, assim, entristecidas, abatidas. Né? Isso não pode acontecer mais no Brasil. Com a carga tributária que nós pagamos, a eficiência do serviço público deve ser o objetivo de todos nós. E se isso acontecer, nós não precisamos de lei. Nós não precisamos de lei de terceirização, de consolidação do seu trabalho, nós não precisamos de nada. Nós precisamos de consciência de que todos nós precisamos fazer a nossa parte e fazer bem feita. Quando nós despertarmos para essa consciência coletiva e permanente, aí nós não vamos discutir. As questões são outras. Nós não vamos discutir se a terceirização é melhor ou pior, ou etc., ou se fere direito ou se não fere direito. A grande verdade é que, como nós não oferecemos esse serviço, aí nós vamos, através de uma lei, através de um projeto, aí eu, como senador, eu vou bolar um projeto de lei para buscar uma eficiência do serviço público. O que é muito difícil e que, infelizmente, não é por aí. Senador, eu queria agradecer a sua presença, seu ponto de vista tão diferenciado de todo mundo que a gente entrevistou até agora sobre terceirização. Foi uma opinião bem interessante, muito diferenciada. Agradeço a sua presença aqui no Argumento. Eu que agradeço também. Muito obrigado. Agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV. E para isso é 0800 61 2211. Agora, se você quiser rever essa entrevista, outras sobre o tema de terceirização ou mesmo outros trabalhos da TV, senado.leg.br/TV. Até a próxima.